Abra vossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Amém? Todos acharam? Que diz: levante-se, por favor, fique de pé para lermos a palavra. Amém? Que diz, Atos 9, 36. Na cidade de Jope havia uma seguidora ou uma discípula de Jesus, chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Mas naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto andar. Jope ficava bem perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens depressa e disseram: por favor, venha depressa até a Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles a levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dela, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda era viva. Amém? Peço a vocês que vocês fechem seus olhos e orem em concordância comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, eu entro na Tua presença, Deus, e desde já te agradeço por tudo, mas hoje eu venho te pedindo que o Senhor venha abrindo o pensamento e o coração de cada pessoa. Pai, eu sei que muitas das vezes a palavra, Deus, muitas das vezes não, a palavra é um fundamento, Pai, para poder aguçar os ouvidos do pessoal, mas eu te peço, vai aprofundando essa palavra no coração de cada pessoa, para que elas possam entender e acima de tudo aplicar, Deus, em seu coração. Pai, eu te peço, vai guardando a palavra, Deus, no coração de cada pessoa, para que um dia ela não possa pecar contra ti. E eu te peço, vai me usando. E eu também, Deus, eu te peço que não venha sair palavras que seja de mim, mas que venha sair palavras que seja de ti, para o teu povo. É assim que eu te oro e te agradeço. Pode tomar seus assentos. Amém? Aqui Lucas, ele vai começar a relatar uma história que acho que poucas pessoas conseguem pregar ou então falar. Poucas pessoas falam sobre ela. Vai falar de uma discípula, a qual é muito conhecida, conhecida em Jope. Uma discípula a qual Lucas ele enfatiza dizendo, ela era uma discípula e que doava todo o seu tempo. Mas antes de falar qualquer tipo de coisa, eu quero que vocês fiquem com uma pergunta até o final da pregação. Vocês já imaginaram como seria o seu funeral? Vocês já imaginaram o que as pessoas iriam dizer de você como exemplo a partir do momento que você morresse? E eu quero que vocês fiquem com essa pergunta martelando em seu coração. Lá em Jope, era uma cidade que era totalmente concentrada, ou seja, ela era bem próxima a Jerusalém, e lá estava Pedro pregando. Então Pedro, ele começou a pregar, e depois vieram para ele e falaram assim: olha Pedro, existe uma discípula, uma seguidora de Jesus, a qual ela fazia muito bem ao pessoal, porém agora ela está doente. E todos estão desesperados, porque lá naquela cidade, por mais que seja bem concentrada, e que a palavra do Senhor já tinha sido pregada lá, porém só ela faz as boas obras. Só ela faz aquilo que realmente o Espírito Santo vai falar, vai tocar em seu coração. Porém lá em Jope, só ela ajuda as viúvas, os pobres, os órfãos. Só ela faz tudo aquilo de bom grado, porque é instruída pelo Espírito Santo. Porque discípulo não é qualquer pessoa. Discípulo é aquela pessoa que se doa para Jesus. Discípulo é aquela pessoa a qual deixa tudo de lado e vai servir.
Por isso que quando Jesus ele olhou para o discípulo e falou assim: olha, bem-aventurado é aquele que nega a si mesmo para poder servir somente a mim. Bem-aventurado aquele que nega pai e mãe por amor a mim. Bem-aventurado aquele que dá a sua própria vida apenas por mim, porque é deles que são o galardão do céu. Então daí nós já podemos tirar a nossa primeira lição. É que se você quer ser discípulo, você vai ser, mas tem que se doar por inteiro. Quer ser discípulo? Então você vai ter que negar todos os seus desejos. Quer ser discípulo? Você tem que entender que você está morrendo para os seus sonhos e vivendo os sonhos de Deus. Porque foi para isso que os discípulos foram feitos. E foi isso que Dorcas ela fez. Ela começou a deixar de lado todos aqueles desejos que ela tinha e começou a fazer somente aquilo que o Espírito Santo tocava. Porque é uma grande diferença entre fazer obras e boas obras. As obras é quando você olha para a pessoa e vê o que ela precisa e você fala: não, eu vou dar para ela. Boas obras é quando o Espírito Santo toca no seu coração e você não duvida da voz do Espírito Santo, vai lá e faz. Boas obras é quando Deus fala assim: olha para aquele irmão, ela está precisando tanto disso, ela está precisando tanto de uma palavra, ela está precisando tanto de uma oração, ela está precisando tanto de um abraço, e você sem exultar, começa a dizer: sim Senhor, eu estou entendendo, eu vou lá e vou fazer, porque é o Senhor que está mandando. Isso é boas obras. E era isso que ela fazia. Quando ela chegava, ela olhava assim e falava assim: ah não, Espírito Santo está me tocando, dizendo que aquele pobre ele precisa de alguma coisa. E ela ia lá e fazia. Por isso que em outras traduções estava dizendo: ela fazia boas obras e ajudava os pobres, ou esmolas. Mas não era qualquer tipo de ajuda. Era aquela ajuda que ela falava assim: eu vou dar, porque se eu não der, meu coração fica entristecido, porque o Espírito Santo está entristecido junto comigo. Mas eu vou dar, porque eu vou ficar alegre depois que eu der essa ajuda. Eu vou ficar alegre após fazer isso. Era isso que ela tinha. Tem um grande exemplo de Dorcas que ela tinha. É que ela nem sequer, você não vê em nenhum momento Lucas enfatizando. Dorcas, ela era uma discípula a qual duvidava. Não, ela dizia: Dorcas, ela era uma discípula exemplar, a qual ajudava qualquer um que via pela frente. Porém, em uma cidade a qual existia muitos mendigos e muitas viúvas, agora a esperança do povo morre. Porque se ela que orava pelo povo, se ela que jejuava, se ela que fazia qualquer obra para o povo, agora ela morreu. E sabe o que eu começo a entender? Morte para mim é mãos paradas. Por quê? A partir do momento que ela morreu, ela não podia mais jejuar, mais orar, ela não poderia mais ofertar a outras pessoas, ela não poderia mais ajudar pobres ou viúva. E sabe o que o Espírito Santo, ele começou a bradar no meu coração? O Espírito Santo começou a me lembrar quantas pessoas estão com muitas doenças, mas não doença qualquer uma, mas doença espiritual, porque são essas doenças a qual faz afracar a fé. Porque quando lá no Egito, quando o pessoal estava passando pelo deserto, e começou a duvidar, aqui dali era uma doença espiritual, porque quanto mais eles duvidavam, mais tempo ele ficava no deserto, quanto mais ele duvidava, mais tempo ele passava na prova. Isso era uma doença. Então quantos de nós estamos fracos na fé, por doença de incredulidade, por doença, às vezes nem sequer quer ouvir a voz de Deus, estamos afracando na fé. Por isso que Abacuque, em suas orações, ele começou a dizer: aviva, Senhor, o teu povo no meio do tempo. Sabe por quê? O problema não é o início, o problema não é o final, o problema é no meio, quando estamos parados, quando nós não estamos querendo fazer nada. Nós temos que ter um grande alerta quando nós percebemos que estamos ficando fracos na fé. Porque quando nós aceitamos a Jesus, no início é muito bom.
Nós queremos conhecer, nós queremos fazer a vontade de Jesus, nós temos sede de tentar descobrir quem é Cristo, nós temos sede em saber exatamente como foi que Cristo fez isso, como Cristo fez aquilo. Porém, quando ao passar do tempo, nós nos acomodamos simplesmente a uma cadeira, nós acomodamos a simplesmente a conhecimentos que vemos em pregações, e muitas das vezes nós não procuramos, e o Espírito Santo ele não quer isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele quer dar o novo para quem quiser. Então hoje, sabe o que eu quero dizer, um alerta para vocês hoje, é que você procure o novo do Espírito Santo. Hoje eu venho falar para vocês, é que não se canse no meio do tempo, porque Deus ele tem uma obra muito grande em todas as nossa vida. E se o Espírito Santo tocar em seu coração, em falar alguma coisa, fale, porque é o Espírito Santo. Se foi oração para orar por alguém, ore, porque é através das suas orações que Deus ele quer libertar pessoas. Em nenhum momento você vai ver aqui Lucas relatando que Dorcas ela fazia questionamentos, não, ela fazia. Talvez ela não poderia ter nem sequer recurso, às vezes ela poderia ter apenas panos, linhas e agulhas, mas era aquele pouco que ela usava para fazer o muito para o Espírito Santo. Às vezes você está com a linha e a agulha na mão, porém você não quer fazer nada. Às vezes você fica questionando, Jesus, mas eu só sei orar, mas é as suas orações que vai libertar o pessoal. Jesus, eu só sei falar, mas é a sua fala que vai fazer com que o Espírito Santo lhe use. Dorcas, ela tinha pouco, mas ela fazia multiplicar. Talvez ela não podia ter nada, mas ela dava ânimo para as viúvas. Talvez ela não poderia ter nada para ofertar, mas ela falava, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu te dou roupa para você sair daí vestida. Às vezes, aquilo que Deus te deu é o necessário para você usar no reino dele. E muitas das vezes nós enterramos nossos dons, porque foi através das boas obras dela que ela começou a ajudar muita gente. Se não fossem as boas obras dela, talvez aqui nós não estaria relatando. Se ela não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, talvez Lucas não estava aqui relatando que ela estava morta e que muitos lavaram o corpo dela e deixaram lá em cima. Não, talvez nós simplesmente poderíamos falar, não, ali morreu uma mulher só. Mas foram as obras delas que fizeram marcar a história dela. Existe uma frase que Rivaldo fala, que se encaixa muito bem aqui, é que quem não é visto, não é lembrado. Eu quero que vocês respondam para si mesmo, o que vocês estão fazendo para ser lembrado no reino de Deus? Porque em meio a tanta população de Jope, em meio a tanta gente doente, porém muitas pessoas apenas só focaram em Dorcas. Por quê? Porque ela era fiel, ela servia ao Senhor, ela fazia obras para Deus, mas ela não queria nada em troca. Em nenhum momento você vai ver ela dizendo as dificuldades dela, mas simplesmente só aquilo que ela fazia, porque ela foi lembrada pelo povo. E não foram povos que foram comprados. Quando Pedro chegou lá na casa dela, ninguém tinha sido comprado para chorar como naquela época, não. Sabe por quê? Quando você tira as suas conclusões, a partir do momento que Lucas fala, eles chegaram, as viúvas chegaram chorando perto de Pedro e mostrando aquilo que ela tinha lhe dado, veste e outras coisas. Sabe por que eu perguntei para vocês se vocês já tinham imaginado como seria seu funeral? É que se vocês morressem hoje, como vocês seriam lembrados? Será que Deus, quando Ele escuta as suas orações, começa a dizer, não, esse aqui é meu filho amado, que faz tudo aquilo que eu mando? Muitas das vezes nós declaramos em música, em orações, dizendo, Jesus, olha, me usa de a forma que tu quer. Olha, Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Mas quando Deus, Ele fala assim, olha, faz isso, Ele fala assim, não, Jesus, é muito grande, eu não vou fazer. Se você não consegue fazer aquilo que você está declarando, melhor que não declare. É dura, a palavra é dura,
Mas é bom que essa palavra dura, que faz você ser confrontado pelo seu ego, que muitas das vezes nós achamos que nós estamos servindo a Deus, mas podemos fazer da nossa forma, e não é desse jeito. Você só está aqui pela vontade de Deus. Você tem que entender que você foi chamado, você foi escolhido, mas por Deus, então você tem que fazer a vontade dEle. Você tem que saber que tudo aquilo que você faz é tudo pela honra e a glória do Senhor Jesus. Tudo que você faz tem que ser pela honra e a glória de Deus. Então você precisa entender que não é a sua vontade que prevalece, não é os seus sonhos que prevalecem. Você aceitou a Jesus para viver os sonhos dele. Você aceitou a Jesus para negar tudo aquilo que você quer fazer, para viver os sonhos dele. Dorcas, ela ficava sempre dizendo, ela ficava sempre fazendo as boas obras, porque ela entendia aquilo que Paulo um dia tinha falado, que viver para ela é Cristo e morrer é lucro. Então eu creio que quando ela estava doente, ela não estava nem um pouco preocupada se ia ser curada ou se ia morrer, porque para ela tanto faz, porque ela fazia a obra do Senhor. E muitas das vezes nós temos medo simplesmente da morte, porque nós não sabemos para onde vamos, ou então nós não sabemos, nós temos sempre dúvida. Se você começar a imaginar que você irá morrer hoje, você irá dizer, não Deus, mas eu tinha que fazer tanta coisa, mas eu tinha que fazer tanta coisa. Então para não ser questionado, faça tudo hoje. Se o Espírito Santo colocou no seu coração em questão de orar, ore hoje, porque seu tempo tem que ser hoje. Você não deve viver o amanhã, viva o hoje. Se o Espírito Santo colocou em seu coração em orar por uma família, ore, porque foi Ele que mandou e você está aqui para fazer a vontade dEle. Você aceitou a Jesus para fazer a vontade dEle. Se for em questão de ajudar, ajude, e não espere nada em troca, porque tudo isso é contado no reino do Senhor. Nada que você faz passa em branco. Nada que você faz, nada que você faz passa em branco. Tudo, Deus está anotando, tudo tem um preço. Um dia vai voltar para você, mas não espere a volta. Fale, olha Deus, eu estou aqui, estou fazendo a tua vontade, estou aqui orando por essa pessoa, não porque eu quero o meu bem próximo, não, mas porque o Senhor me incomodou. Às vezes nós simplesmente começamos a questionar como tantas pessoas conseguem negar a Jesus ou virar as costas para Jesus. Mas sabe por que eles viram? Porque eles não têm uma vida completa com Deus. Porque Jesus, ele disse, aquele que beber da minha água nunca mais voltará a ter sede. Ou aquele que conhecer a Jesus nunca mais terá vontade de sequer voltar atrás e fazer o que fazia antes. Então se você está questionando a voz do Espírito Santo, está na hora de você se analisar, fazer aquilo que Paulo disse. Analise o homem, pois a si mesmo. Está na hora de todas as nossas orações começarmos a falar, Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Essa mulher na cidade dela era muito importante, porque ela fazia obras, e com a mesma coisa que Tiago disse, a fé sem a obra é morta. Eu creio que ela começou a seguir a Jesus, começou a ouvir passo a passo o que Jesus disse, começou a anotar passo a passo o que Jesus disse que os seus discípulos faziam. Porque não é para qualquer pessoa que os discípulos se ajoelhou e orou para que Jesus voltasse à vida. Não foi para qualquer pessoa que os discípulos simplesmente se ajoelharam e começou a dizer, Jesus, se for da tua vontade, ressuscita ela. Pedro fez isso. Pedro deixou tudo que ele estava fazendo naquela cidade de Lida, deixou tudo que ele estava fazendo e foi para Jope, porque existia uma mulher a qual ele sabia que era fiel a Jesus, que era fiel a Deus e que fazia as boas obras. Então ela era muito conhecida por fazer a vontade de Deus. Como você está sendo conhecido hoje? Na sua vida como cristão? O que você está fazendo para que o Espírito Santo possa lembrar de você?
Muitas das vezes nós tendemos a poder simplesmente orar e a questionar a Deus, mas nós vivemos algo em uma oração em qual se resume apenas em pedir. Olha, Jesus, eu quero isso. Olha, Jesus, eu quero isso. Olha, Jesus, está faltando isso. Mas quantas das vezes, quando Jesus fez, quantas das vezes você se ajoelhou? Jesus, muito obrigado pelo aquilo que você fez. Quantas das vezes você tem orado assim? Agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo pão, agradecendo a Deus porque Ele fez a providência acontecer. Quantas das vezes nós temos chegado para Ele e falando: olha, Jesus, o Espírito Santo tocou em meu coração por orar por aquela pessoa, e eu orei, e ela hoje está na igreja. Porque às vezes a sensação é tão boa quando você começa a orar por uma pessoa e do nada você vê ela na igreja, orando e fazendo a mesma coisa, aquilo que você estava fazendo. Um dia você estava orando por ela e agora ela está orando por outra pessoa. Não tem preço a alegria. Então, se o Espírito Santo estiver incomodando, faça. Ore. Mesmo que você ache que ela nunca vai saber que você está orando por ela, mas comece a orar. Porque se o Espírito Santo lhe incomodou, Ele está incomodando outras pessoas. E muitas orações para que um dia, porque a alma dela tem valor, para que um dia ela possa servir no reino do Senhor, assim como você. Talvez você seja exemplo para outras pessoas, e a sua oração vai fazer diferença. Quando Pedro chegou e levaram ele para o quarto e viram várias viúvas chorando e mostrando para ele todas as obras que um dia Dorcas tinha feito, ele começou a dizer: tá bom, eu já entendi o que ela fez, agora eu quero que vocês saiam, porque a intimidade é entre eu e ela. Se Jesus for fazer o milagre, é entre eu e ela. E Pedro, ele não hesitou, ele começou a se ajoelhar e orar para Jesus. Falou assim: olha, Jesus, eu estou apresentando para ti a vida de Dorcas, que um dia ela ficou doente e morreu, mas se for da tua vontade, traz a vida dela. Se for da tua vontade, traz esperança para Jope. Se for da tua vontade, faz com que ela volte à vida, para que ela possa voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. Ressuscita o ânimo, ressuscita tudo. Ei, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Está na hora de você acordar, ressuscitar. Se um dia você morreu na fé, está na hora de você acordar. Você é a esperança de alguma pessoa. Talvez você seja exemplo para algumas pessoas. Então você não deve morrer. Se um dia sua fé morreu, eu oro para que o Espírito Santo possa animar. Porque você é útil no reino do Senhor. Se o Senhor lhe deu pouco, é o pouco que Ele quer usar. Se você só sabe orar, é a sua oração que vai salvar pessoas. Se você só sabe cantar, é a sua canção, é o seu louvor que vai salvar pessoas. Mas você não pode morrer hoje. Você não pode morrer hoje. Quando ela voltou à vida, todos ficaram alegres. E Pedro mostrou aqui: vocês achavam que a esperança de vocês estava morta? Não, está aqui a vida. Mas isso não pela obra minha, não pela obra dela, mas porque ela serviu ao Senhor. No funeral dela, todos estavam comentando: olha, Pedro, ela fez isso pela viúva, ela fez isso para os pobres, ela dava dinheiro para eles. Olha, Pedro, ela fez, eles estavam muito falando, mas nada negativo, tudo aquilo que ela tinha feito pelo reino do Senhor. O que você está fazendo no reino de Deus para ser lembrado? É essa pergunta que eu quero que fique cravada no seu coração. Você está sendo apenas mais uma estaca, mais uma pedra? Ou você está sendo útil no reino do Senhor? Sabe quando a pessoa é uma pedra, quando você chega e fala assim: ah não, eu não quero passar disso,
Eu quero ficar no nível raso. Eu quero vir para a igreja e apenas ouvir louvor, pregação, ir para casa e acabou. Mas o Espírito Santo, ele não quer isso. Ele quer uma vida íntima. Ele quer ser amigo. O Espírito Santo quer pessoas ousadas que saiam de casa dizendo: olha, Espírito Santo, em nenhum momento eu deixei de te buscar, em nenhum momento eu deixei de orar pelo Senhor, em nenhum momento eu deixei de orar por essa pessoa. Então eu quero chegar na igreja e quero que aconteça alguma coisa. O Espírito Santo, ele quer pessoas ousadas que saiam de casa já com propósito. Ele quer pessoas ousadas que já saiam de casa e no meio da rua falam: olha, Espírito Santo, não importa onde eu esteja, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Sabe uma coisa que eu fiquei surpreso que aconteceu nesse dia? É que uma pessoa chegou na lanchonete e no meio a um montão de cliente, ela chegou para ela e para o cliente e disse assim: eu posso orar por você? O Espírito Santo está me incomodando para orar por você. E no meio de toda a lanchonete, um montão de gente, ela começou a orar. E não foi qualquer oração. Foi a oração que realmente o Espírito Santo falou. E essa pessoa começou a chorar. Talvez era dessa oração que aquela pessoa precisava. Talvez é da sua palavra que qualquer pessoa que está do seu lado precise. Talvez muitas pessoas que estão do seu lado tenham entrado em depressão, tenham feito alguma coisa, porque você não falou aquilo que o Espírito Santo queria que você falasse. Muita gente está morrendo, não é por qualquer coisa, é por culpa nossa que deixamos de pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Muita gente está se suicidando, não é por qualquer coisa, é nós que deixamos de dar atenção para elas. É pesado? É, mas é a realidade. Muita gente, nós como cristãos, estamos ficando acomodados apenas a pregar dentro da igreja. E quando o Espírito Santo brada em nosso coração para pegar para qualquer pessoa, nós nos calamos. Nós somos covardes. Então está na hora de cada um de nós se policiar e começar a dizer: sim, Espírito Santo, eu vou fazer tua vontade. Eu estou aqui porque eu quero fazer tua vontade. Se o Senhor quer que eu ore pela pessoa, eu vou orar. Se o Senhor quer que eu faça alguma coisa, eu vou fazer. Porque Tiago mesmo disse: aquele que pode fazer o bem e não faz, torna-se, está pecando. Então, se for para fazer o bem para alguma pessoa, faça. É o Espírito Santo que está bradando, faça. Agora não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E lembre-se sempre, você é importante no reino de Deus. E pessoas têm você como referência. Pessoas têm você como uma pessoa exemplar, a qual olha para você e diz assim: eu quero ser um cristão igual a ela. Eu quero pregar, eu quero orar, eu quero fazer qualquer tipo de coisa igual a ela, ou melhor, porque você é referência. Coloque isso em seu coração. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos fazer o